Então, eu declaro aberto a presente sessão do Conselho Superior da Magistratura e coloco em votação a ata da sessão anterior. Todos de acordo, colegas? Se não houver objeção, considera-se aprovado. Nós temos aqui, quem está inscrito é o advogado da parte recorrente, né, Sabrina? A doutora Fabiane, né? Quem está inscrito, presidente? Doutor Francisco. O advogado, doutor Francisco de Souza Rangel. Isso mesmo. Ele está inscrito aqui. Ele está presente. Pela Casa e Terra Imobiliária e Engenharia, né? Isso. Ah, certo. Pela interessada. Isso. Relatoria do desembargador Leandro Crispim. Então, eu passo a palavra ao eminente relator, desembargador Leandro Crispim, o doutor Francisco de Souza Rangel. Boa tarde, doutor Francisco. Boa tarde, excelência. Seja bem-vindo. Vamos, então, à relatoria do desembargador Leandro Crispim com a palavra. Pois não. Vou ao relatório. Cuida-se de recurso administrativo interposto em 5/6/2019 por Ivon José Valente contra a decisão que considerou intempestiva a sua impugnação ao registro do loteamento denominado Bela Vista 3, localizado no município de Posse. Nas razões recursais, o recorrente relata que interpôs embargo de declaração contra a aludida decisão, mas foram desprovidos, sob o argumento que se tratava de reapreciação de comando judicial, folhas 367/369. Pondera que houve omissão do julgador em relação ao que determina a Lei 6.766/1999, legislação especial, porquanto, no seu artigo 19, estabelece que a publicação do edital do pedido de registro de loteamento seja realizado em dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 dias. Menciona que a aludida legislação, aspas, não foi respeitada pelo oficial de registro de imóveis, uma vez que a publicação não ocorreu em 3 dias consecutivos. Houve uma diferença de 3 dias entre a primeira, 14/12/18, e a segunda, 17/12/18. Aduz ainda que o magistrado foi contraditório, pois, embora tenha considerado aplicável em caso os prazos processuais previstos no novo Código de Processo Civil, entendeu que o seu curso não se suspende entre os dias 20/12 e 20/1. Pondera que o julgador monocrático elaborou em equívoco, pois as normas do artigo 220 do Código de Processo Civil não se restringem aos processos judiciais. Daí o recorrente entende que a sua impugnação é tempestiva. A publicação não ocorreu em dias consecutivos. A 2, houve suspensão do curso do prazo processual no período de 20/12 a 20/1. Faz menção de que as nulidades apontadas da impugnação não são de ordem pública, as quais devem ser analisadas a qualquer momento. Por fim, pede provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, com reconhecimento da tempestividade de sua impugnação ao registro do loteamento Bela Vista 3. Ad cautela, em caso de ser mantida a intempestividade de sua impugnação, pede o seu recebimento em deferimento do pedido de registro do loteamento em questão por versar sobre matéria de ordem pública, ou seja, de crimes ambientais. Em contrarrazões, a Casa e Terra Imobiliária e Engenharia Limitada pugnou pelo desprovimento do presente recurso administrativo. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida. Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da doutora Sandra Beatriz de Paula Dias, pugnou pelo desprovimento do presente recurso administrativo. O relatório, senhor presidente, senhores. Obrigado, desembargador Leandro. Com o relatório, passo a palavra ao nobre advogado, doutor Francisco Rangel, falando aqui pela interessada Casa e Terra Imobiliária e Engenharia Limitada. Com a palavra, doutor Francisco. Está nos ouvindo, doutor Francisco? Doutor Francisco?
Sabrina, aconteceu algum problema? Pode falar, doutor Francisco. Parece que a Está internet nos, não está tá nos funcionando. ouvindo, doutor Francisco? Congelou a imagem. É, aí agora. Doutor Francisco, com a palavra. Nós não... Está desligado o microfone dele. É. Alô, oi, boa tarde. Boa tarde. Pode seguir, doutor Francisco. O doutor Francisco está com dificuldades lá, falando diretamente de posse, pelo jeito, né? Porque está escrito aqui posse, em cima. Boa tarde, senhor presidente. Nós não estamos ouvindo o som de Vossa Excelência. Tá Boa tarde, ruim. senhores, me escutam? Boa tarde, senhor presidente. Nobre. Isso. Eu vou tentar, lá, excelência, pelo outro aplicativo. Presidente, Bom, o doutor Francisco vai tentar aqui pelo celular. É um certo, problema de rede dele lá mesmo, de internet. Admitir ele aqui pelo celular. certo. Tá. Doutor Francisco, está nos ouvindo agora? Está nos ouvindo? Conectando lá. Agora deu. Doutor Francisco, está nos ouvindo? Boa tarde, senhores. Boa tarde. Me perdoem, o sinal da internet pelo computador não estava bom. Então, eu vou tentar fazer a citação bem breve por aqui. Certo. Senhor presidente, nobres desembargadores, representantes do Ministério Público, este recurso ingressado pelo senhor Ivon José Valente trata-se de uma impugnação totalmente intempestiva, como de fato foi registrado pelo magistrado Acó. O impugnante, ele deixou ultrapassar o prazo previsto na Lei 6766 para apresentar a sua impugnação. E, mesmo assim, alega que a impugnação estaria tempestiva porque deveria ter sido cumprido o prazo do Código de Processo Civil e não o prazo previsto na Lei 6766, que diz que trata-se de um procedimento meramente administrativo. Razão não assiste ao impugnante hora recorrente, pois este prazo de suspensão, que ele alega o prazo para a suspensão dos processos no final do ano, em dezembro, é meramente para os processos judiciais e não para processos administrativos. Existe previsão legal na Lei 6766. Então, não há o que se discutir quanto à intempestividade. Em relação às publicações dos jornais locais, o jornal local ele circula a cada 3 dias. Então, a previsão escolhida pela própria Tabelian foi publicar em jornal local com a sua circulação a cada 3 dias. Então, esse outro ponto não merece provimento. E, em relação à questão de direito público que ele alega, de que estaria fora de perímetro urbano, restou provado em afirmações do município e também pela alteração da lei municipal que delimita o perímetro urbano. Assim sendo, não tem que se discutir em relação ao que foi apresentado pelo impugnante. Então, dessa forma, o que a Casa e Terra pede, e nada pede, é que Vossa Excelência conheça do recurso, mas negue provimento, justamente porque ele não cumpriu os prazos estipulados na Lei 6766 para impugnação
e no mérito não existe nenhuma questão de direito, de ordem pública a ser discutida, porque a área confirmadamente está em área pública, afirmada pelo município, afirmada por lei municipal que foi editada, então não tem o que se prover. Então, nesses termos, pedimos o conhecimento e desprovimento do recurso, bem como que Vossa Excelência determine que o tabelião de posse aproveite todos os documentos tempestivamente protocolados para que se faça o registro do referido loteamento. Estes são os termos e agradecemos a oportunidade de estar participando dessa sessão. Obrigado, doutor Francisco. Boa tarde para a desembargadora Maria das Graças Rec, que está chegando. Boa tarde. Desculpa, eu demorei em conseguir entrar, só dava servidor não encontrado. Ai, estou suando aqui. Aí deu certo. Não, deu certo. Seja bem-vinda, desembargadora Rec. Obrigada. Volta a palavra ao eminente relator, desembargador Leandro Crispim. Pois não, presidente, eu passo ao voto. A tese do recorrente de que a impugnação é tempestiva, em razão de que a publicação dos editais do aludido loteamento não ocorreu em 3 dias consecutivos, não procede. Se diz que a Lei 67/66 de 99, que regulamenta o registro de loteamento e desmembramento de imóveis, estabelece que o edital de pedido de registro de loteamento seja publicado em 3 dias consecutivos, podendo ser impugnado no prazo de 15 dias da última publicação. Se diz também que, nas capitais, a publicação do edital se fará no Diário Oficial do Estado e num dos jornais de circulação diária. Nos demais municípios, a publicação se fará apenas num dos jornais locais, se houver ou não havendo em jornal da região. Em contrapartida, o Código de Normas e Procedimentos do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás prescreve que, no jornal de circulação local, não for diária, a publicação será feita em 3 edições consecutivas. Artigo 1095, parágrafo 1º. Em caso, a publicação dos editais foi feita no jornal O Popular. O recorrente não provou que na cidade de posse o jornal Popular circule todos os dias, o que afasta a ilegalidade da publicação do edital do loteamento. Bela Vista 3, os dias 14/12/18, sexta-feira, 17/12/18 e 18/12/18, segunda, terça, respectivamente. Daí a contagem do prazo para impugnação iniciou-se a partir da última publicação, que ocorreu em 18/12, terça-feira, quando a alegação de que a impugnação do recorrente é tempestiva em razão de que o prazo processual fica suspenso no período de 20/12/18 a 20/1/19, recesso forense, não procede, em se cuidando de procedimento administrativo inaplicável ao artigo 220 do Código de Processo Civil, porquanto afeta tão somente aos prazos processuais e não aos administrativos, pois esses não são de jurisdição contenciosa. Daí o termo para a impugnação do registro do loteamento ocorreu em 19/12/18, quarta-feira, e o termo adquém 10/1/19, quinta-feira. Intempestiva a impugnação, pois foi apresentada em 11/1/19, ou seja, após o esgotamento do prazo de 15 dias da última publicação. Eu estou concluindo, senhores, no sentido de acolher a manifestação ministerial e desprover o presente recurso. É o meu julgamento, o meu voto. O voto do eminente relator é no sentido do recurso desprovido. Eu vou colher aqui os votos. Desembargador Luiz Cláudio. Presidente, senhores desembargadores, eu confesso que eu fiquei numa dúvida atroz e digo das minhas razões. A lei que se fez referência aqui do loteamento é de 79. 99. Não, 79. 99. Não. 63, ela é a 6766 de 99. Não, 6766 de 79. Depois do parcelamento de solo urbano. Eu acho que é da década de 70 mesmo. É 79, estou com ela aberta aqui, ó. Bom, mas de qualquer sorte, o que acontece? Nessa ordem.
Foi não. A lei ela é de 79, mas foi Ela teve revista alteração. em 1900. Não, sim, Pois mas não. a lei originariamente ela é de 79. Ocorreram Perfeito. alterações posteriores. Mas o que é que me leva a uma reflexão mais aprofundada? Ocorre que, nesta época, na edição da lei, não havia recesso forense, não havia, fato que só vem surgir posteriormente. O artigo 15 do vigente Código de Processo Civil manda que se aplique regras do Código de Processo Civil ao processo administrativo. E estamos hoje codificadamente instituído o recesso no âmbito do processo civil. Aliás, por prazo até maior do que se estabelece como regra no processo penal, porque no processo penal a regra é decidida por resolução do órgão especial. Do processo civil está no próprio código. E aí fico nessa dúvida. Se aplica a suspensão ao processo administrativo ou não se aplica ao processo administrativo? Porque não há previsão. Não há porque na época não havia, mas hoje há. E confesso que eu não consigo sair dessa situação de desconforto para, com uma convicção plena, proferir o voto na linha do entendimento do eminente relator. Por isso, às vezes devida, eu vou ficar com vista para ver se consigo escapar dessa situação de desconforto. Desembargador, vista, o desembargador Luiz Cláudio pede vista, desembargador Norival Santomé. Aguardo. O seguinte, eu além dessa questão, desembargador Luiz Cláudio, quando Vossa Excelência, logicamente, vai estudar o caso também, aprofundar, melhor dizendo, também, tem um ponto. Mesmo a discussão aí, eu penso que tem também que ser olhada pelo ângulo do fechamento ou suspensão ou não dos prazos do serviço extrajudicial nesse período. Nesse período de recesso, os serviços extrajudiciais funcionam ou não? Funciona. Pois é. Normalmente. Exatamente. Pois é, isso que eu estou exatamente. Então, assim, parece-me que tem que levar também em consideração esse ponto, se funciona ou não o serviço extrajudicial. O desembargador Leandro já respondeu que funciona. Então, certamente, o desembargador Luiz Cláudio também, nesse ponto, vai também aprofundar, servir talvez esse tema, esse ponto para as suas reflexões. Eu aguardo também, desembargadora Reck, tem condição de participar, desembargadora Reck? Eu não ouvi a sustentação oral, né? Certo, não, está certo. Melhor não. Isso, desembargadora Reck, como ela estava ausente momentaneamente no início do julgamento, ela não vai participar. Desembargador Nicomedes. Eu vou aguardar, presidente. Certo. Desembargador Fernando. Aguardo também, senhor presidente. Aí o desembargador Zacarias. Já tem um pedido de vista aí do nosso colega, eu vou aguardar também. Desembargador Alan. Aguardo, senhor presidente. Então, após o voto do eminente relator, desembargador Leandro Crispim, desprovendo o recurso, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga pediu vista e os demais aguardam. Viu, doutor Francisco? Então, está suspenso o julgamento. Perfeito, excelência. Só queria fazer um registro que, mesmo se fosse cumprido o prazo de suspensão processual do artigo 20 do CPC, ele não teria cumprido o prazo, porque esse prazo da suspensão vencera um dia antes do prazo que ele protocolou a si mesmo. Certo. Então, tá. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado, Vossa Excelência. Uma boa tarde, bom trabalho. Boa tarde, obrigado. Vamos, antes de dar preferência para o desembargador Fábio, que está vinculado em 2 embargos de declaração, eu anuncio aqui o número 1 da pauta adiada. A interessada está presente, deve ser a senhora Thelma, né, Sabrina? De Formoso. Isso mesmo, presidente. Formoso. O doutor desembargador Wilson Fayad está de férias, então vai ser certamente julgado na próxima sessão. Então, viu, dona Thelma? Senhora Thelma, a senhora está
liberada. A senhora está, não vai ser julgado hoje, não, viu? Muito obrigado. Agradeço também a doutora Sandra Beatriz, procuradora de Justiça, que nos honra aqui com a presença. Pode ficar à vontade, esmagadora Sandra, ou a doutora Sandra, continuando na sessão. É um prazer tê-la aqui, tá? Muito obrigado. Obrigada, presidente. O número 2 da pauta adiada, embargo de declaração no recurso administrativo, o desembargador Fábio tem o 2 e o 7. Vamos dar preferência, desembargador Fábio, porque aí já libera Vossa Excelência. Pode votar o 2 e o 7, desembargador Fábio, já falando o nome das partes, por favor. Tá. O 2, a embargante é a Maria de Lourdes. Deixa eu ver aqui. E embargada é a comissão processante do foro da comarca de Rio Verde. Nesse número 2, eu estou substituindo também os dois, o desembargador Norival Santomé. Certo. Nesse número 2, a dona Maria de Lourdes, ela responde pelo cartório de registro civil, que tem atribuição também em tabelionato de notas, lá no distrito de Riverlândia, comarca de Rio Verde. E aí foi apurado pela assessoria correcional da Corregedoria que ela estaria com algumas irregularidades lá, levando o livro para a comarca de Rio Verde, sem autorização judicial. E aí foi apurado, as irregularidades continuaram, teve um PAD sobre esse tema, e ela acabou sendo sancionada, foi suspensa por 30 dias. E o juiz ponderou que 99% dos atos dela era feito fora da comarca. Ela levava as folhas soltas ou o livro para Rio Verde. E essa que é a situação, e ela, então, insatisfeita, recorreu, o Conselho da Magistratura manteve essa sanção, e eu entendo que não tem nenhuma omissão ou obscuridade, eu estou desprovendo esses embargos. Se quiserem mais alguma... Número 2, embargos rejeitados. Todos os colegas estão de acordo, colegas? De acordo. Sim. Então, todos estão de acordo. E aqui, Sabrina, só lembrando que o desembargador Fábio está substituindo o desembargador Norival Santomé nesse recurso, tá? Então, o número 7, desembargador Fábio. Nesse número 7, a embargante é a senhora Ana Maria Félix de Souza Longo, titular do 3º tabelionato de notas da comarca de Goiânia, e a embargada é a senhora Poliana de Moraes Peixoto. Eu também estou substituindo o desembargador Norival. E aqui é o seguinte, a dona Poliana, ela pediu para a embargante revogar uma procuração pública, e a embargante ela se recusou a fazer isso sob o argumento de que precisava das 2 sócias, conforme o contrato. Mas aí a dona Poliana ponderou que havia uma cláusula, uma alteração no contrato, que dispensava a presença de outra sócia para fazer essa revogação. E aí ela não fez, então a senhora Poliana entrou com reclamação perante o diretor do Fórum de Goiânia, instaurou-se um PAD para apurar essa situação, e aí ficou estabelecido que realmente ela teria se recusado injustamente de fazer essa revogação. Aí teve uma sanção de advertência. Contra essa sanção, que ela entrou com recurso aqui no Conselho da Magistratura, e foi mantida a decisão de 1º grau. Aí ela entrou com embargos, eu estou, de novo, entendendo que não tem nenhuma omissão ou obscuridade, estou rejeitando os embargos. Embargos rejeitados, mantido o voto, o acordo embargado. Consulta os colegas, todos de acordo, colegas? Ou tem alguma objeção? Não? Então, não havendo objeção, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, que está aqui substituindo o desembargador Norival Santomé, embargos rejeitados, por unanimidade. Muito obrigado, viu, desembargador Fábio?
Se quiser presidente. continuar, é um prazer. Se quiser cuidar do processo também. Eu tenho que correr para estudar para isso de amanhã. Como é que foi a E- sessão hoje lá? Correu tudo bem? Foi bem, foi rapidinho, só dos 70 e tantas unidades disponíveis, só 4 promoções ou remoções, então foi rapidinho. Enquanto não tiver concurso, esse quadro não vai mudar, né? Então vamos tá para difícil. frente. Muito Tá, bom obrigado. trabalho a abraço, todos. Obrigado. abraço. Até Abraço, mais. Afado. Tchau, tchau. Agora, a pauta do dia normal, número 3, o embargo e declaração no processo administrativo disciplinar, Regina Siqueira Germano, embargante, diretor do Foro de Goiânia, embargado, relatoria, com a palavra do desembargador Fernando de Castro Mesquita. Obrigado, senhor presidente. É aquele caso, senhor presidente, em que ela direcionou, sumiu com o processo, direcionou, emitiu um alvará em favor da irmã, depois ela destruiu, inclusive, o processo, e ela acabou sendo penalizada aqui com a perda da aposentadoria, da cassação da aposentadoria. Ela aqui entra com embargo de declaração informando, dizendo da existência de omissão em contradição. E o que seria isso? Seria deixar que o julgado teria deixado de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade da condenação, da cassação da aposentadoria. Ela tece considerações, inclusive, mais ou menos na mesma seara da defesa dela, de que ela não tem nenhum ato anterior, não teria tido dolo e tal. Só que, na verdade, senhor presidente, até Vossa Excelência, é uma questão até recente, vamos se lembrar que foi, inclusive, discutida a proporcionalidade, inclusive, pedido de vista do desembargador Zacarias, para apurar sobre o alcance da sanção. Lembro-me, inclusive, que o desembargador Luiz Cláudio também ponderou, sopesou essa circunstância para concordar, inclusive, e chegamos a um julgado unânime. Então, na verdade, não teve ausência de razoabilidade e proporcionalidade, não houve qualquer ofensa a esses princípios. Na verdade, concluiu-se que, de fato, a conduta dela foi muito grave e exigia o desfecho que acabou se chegando. Então, eu estou, senhor presidente, conhecendo e negando e rejeitando os embargos de declaração. É assim que julgo, senhor presidente. Embargos de declaração rejeitado. Esse assunto foi muito discutido aqui, como o desembargador Fernando mencionou, até a questão da proporcionalidade da sanção, né? Eu indago aos colegas se tem alguma observação a fazer, se estão de acordo. De acordo. Também de acordo, então, por unanimidade, embargos rejeitados, o 3. O 4, recurso administrativo, Goiânia, recorrente Valdemar Lopes da Silva Neto, o presidente do tribunal consta aqui como recorrido, relator, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que tem a palavra. Não, senhor presidente, senhores desembargadores, aqui o senhor Valdemar recorre contra a decisão do presidente do tribunal que lhe negou o pagamento de função gratificada em correspondência ao período que exerceu a função gratificada FEC 4 de analista de cálculos de contas, que fora designado para este encargo, que é responsável pelo fundo rotativo do fórum da localidade, onde ele exerce a sua atividade, que é a Estrela do Norte. O presidente indeferiu este benefício, ele recorre a este colegiado. Eu lamento, porque eu até acho que deveria ter, ou ser ele beneficiário dessa gratificação, mas, efetivamente, entre o que eu lamento e acho, vai uma distância entre o que pode e o que não pode. E aqui não pode. Porque o ato que regulamenta o pagamento dessa diferença, ou o pagamento deste encargo em substituição, não contempla a função gratificada F4. Ele está previsto, este ato, dos cargos em comissão e função gratificada, função de encargo, para as atividades de direção de função e chefia em substituição. Não se trata dessa hipótese. E mais adiante, os decretos que traduzem a regulamentação desta substituição de forma disciplinada e com números cláusulos, traz todas as hipóteses, todas as funções gratificadas que
o ocupante é afastado e vindo a indicação de um substituto, a gratificação possa ser paga a este substituto. Recording in progress. Voltou, desembargador Luiz Cláudio. Eu não sei se deu para ouvir as observações. Já estava na reta final, já nas conclusões. Né? Então, na conclusão, eu estou desprovendo o recurso administrativo. Aí, né, desembargador Luiz Cláudio, como o desembargador Luiz Cláudio mencionou, a gente até sente, né, mas como é que faz? Está na norma, não tem jeito de ultrapassar, né, no nosso ver. Então, eu colho os votos dos colegas sobre esse voto do eminente desembargador Luiz Cláudio. Desembargador Norival Santomé. Desembargador Norival. Presidente, parece que foi interrompido aqui Voltou agora. Voltou isso. Aí o desembargador Luiz Cláudio concluiu pelo desprovimento do recurso, com aquela fundamentação dele, desembargador Norival. Eu me recordo. A questão aí que nós estamos em sede de direito administrativo, né? Não é questão judicial, direito administrativo. Então, se aplica aí os princípios que vinculam a administração pública. Dentre eles, o mais caro é exatamente o princípio da legalidade. Foi o que o desembargador Luiz Cláudio falou, que não está previsto. Então, se não está previsto, está fora do mundo, não pode ser conseguido. Acompanhe o relator. Desembargador Reck. Também acompanho. Desembargador Nicomedes. Acompanhe. Desembargador Fernando. Mesmo voto, presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho. Desembargador Alain. Acompanhe, senhor presidente. Desembargador Leandro. Igual voto, senhor presidente. Então, nos termos do voto do eminente relator, eu não voto, a decisão é da presidência, recurso desprovido. O número 4. O número 6, também da relatoria do eminente desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, Cristina Lenza Paula, recorrente, recorrido diretor do Fórum da Comarca de Rio Verde. Com a palavra, o eminente relator. Não, senhor presidente, senhores desembargadores, aqui é um recurso contra o ato do diretor do Foro da Comarca de Rio Verde, que puniu a escrivã da primeira vara criminal da Comarca de Rio Verde, a pretexto de que ela não atende advogados, se recusa peremptoriamente a este atendimento, delegando a função a jovem aprendiz, aqueles meninos, aqueles garotos que ficam no balcão e atendem os profissionais do direito e dão encaminhamento e solução às questões levadas à serventia. Ela diz que, em verdade, não recusou atender a advogada, é uma advogada aqui que reclamou, mas a prova é nessa linha. Ela não atende, ela é reincidente neste comportamento, ela já fora punida em outra oportunidade, e agora a conduta se repete e se cuida efetivamente de transgressão disciplinar de funcionário, que é trabalhar mal intencionalmente ou por negligência. É um comportamento que não cabe a ninguém, porque, como diz o ministro Marco Aurélio, a despeito de todas as restrições que eu tenho a ele pela vaidade muito excessiva, mas ele tem razão no aspecto. Pode ser ministro do Supremo, pode ser ministro do Superior, pode ser desembargador de tribunal, pode ser juiz de direito. Não passa de servidor público. Então, tem que atender e atender bem. Agora, uma servidora, uma oficial, uma titular de serventia judicial do crime, que não atende o advogado, aí fica difícil e é ato a ser censurado. Por essa razão, eu estou desprovendo o recurso, mantendo a punição. A punição aqui foi de suspensão de 30 dias, mas convertida em multa. Então, a punição é de multa de 50% do valor da remuneração diária, ou seja, ela vai ficar com 50%. Mas estou mantendo também essa punição porque ela é reincidente. E arremato nos termos de recurso administrativo desprovido. Doutora
Sandra Beatriz, muito obrigado. Eu vi a sua anotação aqui, sua mensagem. Muito obrigado. Uma boa tarde, viu? É sempre bem-vinda, doutora Sandra. Sandra tem uma história, viu, senhor presidente? Sandra foi colega minha de Norival no concurso para o Ministério Público. Ingressamos no mesmo ano, compondo a trilogia do mal. Pois é. Permanece ou não? Não, de jeito nenhum. A trilogia do bem. Trilogia do bem. Trilogia do bem, com certeza. Um abraço a todos. Bom rever todos com saúde. Até a próxima. Até a próxima. doutora Sandra. Obrigado. Então, vamos à colheita dos votos. Embargador Norival, Santo Tomé. Acompanhe, sim, senhor presidente. Eu também acompanho. O servidor público tem que cumprir literalmente a denominação do cargo, né? A denominação da função, servidor público. Quanto mais escrivão, né? Que eminentemente de atendimento, né? Aos advogados, às partes, né, gente? Nossa. Eu tive uma experiência, eu vou interromper um pouco o julgamento, com o ministro Sepúlveda Pertence. Nos últimos dias de um ano aí, eu entrei com ação direta de inconstitucionalidade, naquele hiato entre Natal e Ano Novo. O Tribunal Supremo estava em recesso, eu liguei antes, fui recebido por um Euclides, que era goiano, de Lusiânia. Não, o presidente está vindo aí, logo ele chegou, expus para ele a tese, entreguei a petição e os documentos, a relação direta de inconstitucionalidade, atacando a medida provisória que naquela época era renovável de 30 em 30 dias. Entreguei, comentou alguma coisa e saí. Quando eu estava no estacionamento, vem Euclides, o presidente quer falar com você. Eu vou lá, falo, doutor, o senhor entrou atacando uma medida provisória que já caducou. Realmente tinha, eu deixei para juntar os documentos, eu terceirizei, eu trabalhei isso a noite inteira para fazer a petição, mas foi uma lição, se fosse, eu pensei, se fosse às vezes algum juiz do interior mais pretensioso, ele teria lascado, incúria, a medida já caducou, o presidente do Supremo me mandou chamar no estacionamento, eu já estava embarcando de volta. Uma lição que eu sempre me inspiro nessa conduta, senhor presidente. Isso é muito importante mesmo, né? E o ministro Pertence era uma sumidade, né? E já tinha essa tensão toda, né, desembargador Norival? Eu acompanho desembargadora Maria das Graças Reck. Também acompanho. Desembargador Nicomedes. Acompanho. Desembargador Fernando. Mesmo voto, presidente. Desembargador Zacarias. Também acompanho. Desembargador Alain. Acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, recurso desprovido. O 7 já foi, o 8 é uma petição, elogio, requerente ao doutor Aldo Guilherme Saad, Sabino de Freitas, interessado Guilherme da Paixão Costa Ferreira e outros, relatoria do eminente desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição, que tem a palavra. Presidente, o terceiro juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça, o doutor Aldo, por meio do ofício X, informa que durante a votação da minuta do novo Código de Normas do Foro Judicial, na sessão da Comissão de Legislação e Controle de Atos Administrativos, da CCJ, foi apresentada elogio à atuação dos assessores correcionais Guilherme, Felipe, Natal, Tiago e ainda assistente do juiz auxiliar, Suzana. Enfatiza que o elogio se deu pelo reconhecimento, atuação técnica diligente e célere dos referidos servidores na elaboração da minuta do ato normativo, com sugestão de instauração do PROAD específico para o registro formal do enaltecimento. Sugere, assim, o registro de elogio da divisão de gerenciamento e estatística e, eventualmente,
o encaminhamento ao Conselho Superior da Magistratura da proposta de lançar no dossiê dos referidos servidores o elogio pelo ato demonstrativo de mérito excepcional, os quais, mesmo no período de restrições, transformações decorrentes da propagação do novo coronavírus, não desanimaram quanto ao alcance das metas traçadas pela Corregedoria Geral de Justiça. Após o recebimento do ofício, foi autuado e encaminhado ao Conselho Superior da Magistratura. Senhor presidente, acolhendo a precedentes desta Corte, dessa Casa de Justiça, senhor presidente, eu estou transcrevendo aqui julgados da desembargadora Maria das Artes Rec, 4, 2021, abril de 21, Gerson Santana Sinta, 2020, e, por último, do desembargador Nicomedes, do dia 17/7/2020. Eu estou indeferindo, senhor presidente. Eu não estou enxergando o chamado mérito excepcional. Então, manifesto pelo indeferimento do requerimento de anotação antes do não preenchimento dos requisitos previstos no inciso 2 do artigo 20 do regimento interno deste Tribunal de Justiça. É assim que eu estou votando sobre isso. Inclusive, colegas, e nessa linha, o desembargador Alain, o Conselho tem decidido já, e eu faço uma observação, eu certamente na gestão não vou mandar nenhum desta natureza para cá, a não ser naqueles casos que, em princípio, a gente possa achar que encaixa no posicionamento do Conselho e na previsão regimental. Tenho certeza também que o desembargador Nicomedes, da parte da Corregedoria, isso aí é antigo, na época do doutor Aldo ainda era juiz corregedor da gestão passada, então, certamente serão um dos últimos, né, desembargador Nicomedes? A gente compreende, sabe, entende e acompanha, eu acho que é isso mesmo. Então, eu colho a votação de todos, o posicionamento do Conselho é esse. Todos de acordo, colegas? Sim. Então, nos termos do voto do eminente relator, pedido indeferido. Pedido indeferido, por unanimidade. O último, do desembargador Fernando de Castro Mesquita, é o relator, e tem a palavra Maria Cristina Pucinelli, a recorrente, recorrido do diretor do Foro da Comarca de Quirinópolis, desembargador Fernando. Obrigado, senhor presidente. A Maria Cristina Pucinelli, ela recorre da decisão do juízo diretor do Foro lá da Comarca de Quirinópolis, que a condenou que a pena de perda de delegação pela prática da infração administrativa do artigo 30, inciso 7, combinado com o artigo 31, inciso também da Lei 8.935/94, e absolveu quanto aos demais fatos apurados no processo. Ela recorre dizendo o seguinte: primeiro, que ela está sendo privada de metade dos repasses da sua remuneração prevista como devidas a partir do afastamento, nos termos do parágrafo 2º do artigo 36 da Lei 8.935/94. Isso ela faz preliminarmente, dizendo que durante o período de afastamento dela, imposto pelo juiz, diretor do foro, ela deveria estar recebendo a metade do repasse da remuneração. E também ela afirma a violação ao princípio do contraditório, no sentido de que não foi oportunizada a apresentação de alegações finais ao termo do PAD. E, por fim, ela diz que, se transpostas preliminares, ela pede que seja reapreciada a dosagem, a dosimetria da pena, dizendo-a exacerbada, porque ela teria devolvido os valores para as partes, os valores iam cobrados em excesso, que não teria havido prejuízo para ninguém, ela não é reincidente, e assim ela pede que seja feita a nova dosimetria da pena, isso no mérito, se vencida a preliminar. Senhor presidente, as questões são essas. Quanto à primeira, eu estou aqui acolhendo, porque, de fato, ela, e aí está previsto em lei, enquanto dura o afastamento dela, ela é respondente, ela recebe a metade do repasse da remuneração, deveria estar recebendo, coisa que não está por conta da decisão do juiz, que não estabeleceu que ela estaria afastada sem direito à percepção alguma da remuneração. Então, eu estou acolhendo essa parte, essa preliminar, senhor presidente, até porque é previsão legal. E quanto à segunda parte, eu estou aqui acolhendo a orientação que emanada desta
desse conselho, de que, de fato, há uma ofensa ao princípio do contraditório da ampla defesa, a ausência, a não oportunização do oferecimento das alegações finais ao cabo do PAD. Aqui eu trago julgado nesse sentido do desembargador Carlos Escher e também do desembargador Itanei Francisco Campos. Então, eu estou aqui acolhendo nesse sentido os dois, o primeiro vértice para remuneração, metade, e o segundo, estou acolhendo para determinar que o processo volte à origem, para que seja observada a fase das alegações finais, para aí sim o juiz decidir como entender de direito. É assim que estou julgando, senhor presidente. Quando o juiz, de início, já tirou 100% do rendimento dela, quando, na verdade, a lei fala 50%, ela tem direito a 50%, né? E ele acolheu o relatório da comissão e mandou para o conselho no mérito, ou ele mesmo aplicou a pena? Não, ele aplicou a pena. Ele na verdade, não teve nem oportunizou a alegação final também. E ele aplicou a perda da delegação? Pela perda da delegação. Mas não pode. Ela é titular, né? Não, ela é respondente. Respondente, certo. Então, assim, aí é outra. Aí muda ela é respondente. De figura, porque se fosse titular era só o conselho, e até pedir para Vossa Excelência orientá-lo, né? Assim, que era. Não, perdão, senhor presidente. Não, perdão, ela é titular mesmo. Ela é titular mesmo. É titular mesmo. Aí, desembargador Fernando, uma sugestão, né, colegas, assim, é porque ele não pode decretar essa perda de delegação, isso é ato do conselho. Se ele entender que é perda, tem que mandar para cá. Eu nem entrei na história, senhor presidente, até eu nem entrei na história. Não, mas eu estou falando... É bom entrar, né? Porque senão... Isso, para orientá-lo que na próxima, depois das alegações finais, quando estiver pronto para o julgamento, seria interessante, né? Se ele entender que é perda de delegação, fazer o relatório e encaminhar para o conselho. Se for até a suspensão, é com ele, né? Até para dar uma orientada nele, para não perder tempo, né? Eu vou colher aqui. Então, o desembargador Fernando está mandando cumprir a lei e repetir e liberar 50% do ganho do cartório para ela, e os outros 50% fica depositado, né? Desembargador Zacarias. Já com essas observações aí, presidente, eu acompanho o relator. Desembargador Alain. Também acompanho, senhor presidente. Desembargador Leandro. Acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Cláudio. Mesmo voto. Desembargador Norival. Também acompanho, senhor presidente. Eu também acompanho. Desembargadora Maria das Graças Reck. Também acompanho. Esse tempo atrás eu julguei uma assim, que o juiz deu perda de delegação, lembram? Que não pode. Desembargador Nicomedes. Acompanho. Então, por unanimidade, nos termos do voto do eminente relator, a recurso provido, nos termos do voto do eminente relator. Senhor presidente, eu já votei aqui, eu coloco provido... Certo. Presidente, a título de anotação, é provido ou parcialmente provido? Provido. Provido, tá. Provido. Provido nos termos do voto do eminente relator, porque certamente pode até estar pedindo outras coisas lá para frente, né? Assim, no mérito. Mas aí não entrei. Mas aí, isso ficou na preliminar, né? Então, exatamente. Isso. Então, aí, colegas, terminamos aqui a pauta escrita. Eu coloco, algum colega trouxe, algum membro do colegiado trouxe algum processo em mesa para julgar? Não? Tem algum assunto que queira mencionar, debater? Senhor presidente, me permita apenas um rápido registro para informação dos colegas e compartilhamento, por iniciativa minha e do desembargador Itanei, numa conjugação de Comissão Cultural do Tribunal e Diretoria Cultural das MEGOS, nós estamos empreendendo visitas aos colegas hoje aposentados, aqueles que passaram por aqui e estão relegados ao esquecimento. E eu sempre costumo citar o saudoso desembargador Celso Fleury, que foi uma liderança deste tribunal
e era cortejado quando estava na ativa. E ele dizia que, quando se aposentou, na porta do apartamento dele estava nascendo capim. Ninguém ia lá. Então, nós deflagramos esse procedimento de visitação, já fizemos ao professor Geraldo há algum tempo, professor Geraldo Gonçalves, e hoje tivemos a grata satisfação de visitar o Desembargador Homero. Tivemos com ele um bom e saudável encontro de reminiscências, de boas memórias, de bons causos, né? E faremos assim com todos os outros, aqueles que nos permitirem, porque, por óbvio, antecipadamente nós ligamos e indagamos se o colega pode, quer nos receber, e fazemos essa visita para dizer que não estão esquecidos, que a atual administração, seja do Tribunal de Justiça, seja da ASMEGO, em conjugação, está preocupada e com os olhos voltados a esses aposentados, que não caíram no esquecimento. Então, é este o nosso projeto, o nosso propósito. E aí, desembargador Luiz Cláudio, nós só temos a agradecer essa iniciativa sua, em conjunto com o desembargador Itanei, porque realmente esses colegas, né, fizeram história no tribunal, né? Trabalharam muito para a sociedade, agradeceram o tribunal e o judiciário, e merecem essa lembrança, não merecem cair, né, no esquecimento, né? Então, eu cumprimento Vossa Excelência e o desembargador Itanei, e a gestão do tribunal se sente muito bem com a realização dessas visitas, viu, desembargador? Obrigado. Obrigado. Desembargador Luiz Cláudio. Eu só tenho uma reclamação a fazer, viu? Passa. É porque o desembargador Itanei havia me falado sobre uma possível visita ao desembargador Homero, e isso há uns 2 meses atrás eu falei, não, isso é muito bom, eu quero, inclusive, participar dessa visita. Só que eu não sabia que era só para a comissão. Não, e eu confesso a você, meu queridíssimo desembargador Zacarias, e vice-presidente Viçoso, né? É que eu não sabia dessa informação. Se soubesse, eu não iria sem que você se fizesse presente nessa comitiva. Já fica aqui o convite e a comunicação será feita por mim no próximo, que será o professor Geraldo novamente, porque estivemos com o professor Geraldo há algum tempo e agora vamos renovar essa visitação e faço gosto. Tenho certeza que Itanei também, né? E o desembargador Homero, desembargador Zacarias, como ele se sente muito bem sempre em visitas, recebendo colegas, certo? Em breve, quem sabe, marca uma outra visita para ele, e o desembargador Zacarias vai ser convidado, né? Não, e com muito gosto. Se o Itanei fez dessa forma, já estou aqui acionando o corregedor para que puna-o. Eu pego a comissão. A gente pode relevar isso. Essa é questão de memória. Vamos falar outra coisa, né? Eu sugiro que a comunicação seja pessoal. Eu não fui comunicado, senão eu estaria lá, com certeza. Pois vamos corrigindo os erros, né? Vamos aí consertando. Claro. Mas parabéns pela iniciativa, viu? Pois eu espero que quando eu estiver na aposentação, faça essa visita. Não deixe para fazê-lo ali no momento da última morada, porque aí eu não vou ouvir, eu não vou saber. Desembargador Luiz Cláudio, eu fico preocupado o seguinte, quando eu estiver nessa situação, nós todos aqui, os caras não vai ter capim mais, porque é só cimento. O que nós vamos falar, né? O cimento não tá sujando. E daqui uns dias seremos nós, né? Todos vamos nós, cativar para receber em troca. Se Deus quiser, né? Nós queremos chegar aos 100, 100 e tantos, todo mundo, né? Senhor presidente, só para falar uma coisinha rapidamente, é só porque o desembargador Luiz Cláudio me lembrou uma época muito boa, porque o desembargador Celso Fleury, infelizmente foi na época do final da vida dele, mas a gente teve muito contato, nós ficamos muito próximos, porque a casa dele era uma esquina contra a esquina da minha, lá em Goiás, pouco acima. Então, ele passava muito lá em casa e eu passava muito na casa dele para comer os quitutes lá que a dona Titinha fazia.
esposa dele. Então, eu realmente fiquei até emocionado. Ele era uma pessoa absolutamente especial para mim. Então, quando o Bárbara Luiz Cláudio citou essa situação, percebi que ele realmente gostava de estar encontrando com os colegas, alguma coisa. Ele ia fazer questão de ir lá conversar comigo, me dar conselhos. Foi assim, uma pessoa muito, mas muito importante naquela época para mim na Goiás. E com um grande apelo histórico no judiciário, porque o pai foi o primeiro juiz de Goiânia, né? O doutor Heitor Moraes Fleury foi o primeiro juiz. E tinha outros vínculos, né? Porque era cunhado do desembargador Romeu, era sogro era cunhado do Romeu e tio afim do desembargador Zusa, né? Porque a sobrinha dele era casada com o Zusa, enfim, um vínculo muito amplo, né, no judiciário. Exatamente. Então, é isso, colegas. Eu dou por encerrada, então, a sessão. Se ninguém mais quer manifestar, não tem mais nada. Está encerrada a sessão, senhor presidente? Está encerrada a sessão. Muito obrigado a todos. Eu só queria perguntar uma coisa para você, até